Pai querido, mais um dia está começando, mais uma semana também está começando, e mais um tempo de desafios também está começando. Parece redundância, mas o mais importante de tudo é saber que nós temos a Tua presença. Sabemos que o Teu governo está operante, que os Teus anjos guerreiros estão ao nosso lado, às vezes até à nossa frente. Quando nós pensamos em dar um passo, eles já fizeram 5 em nossa frente. Pai querido, eu tenho o prazer e o orgulho de dizer, assim como o apóstolo Paulo, aquele que Tu escolheu, que era uma pessoa tão diferente e que se transformou através do Teu poder, quando ele diz que não se envergonha do Teu Evangelho. Eu também, Senhor, tenho o prazer em dizer essas mesmas palavras. Eu não tenho vergonha do Teu Evangelho. Porque é através do Teu Evangelho que nós temos a salvação. Nós temos a remissão dos nossos pecados. Nós temos a certeza de que o Senhor tem nos dado a orientação diária através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Obrigado porque nós temos uma certeza absoluta de que Tu és tão grande. Eu não me canso em dizer, meu Deus, Tu és o soberano da terra. Tu és aquele, Senhor, que nos dá aquilo que nós nem sequer imaginamos. E que eu costumo dizer sempre, meu Deus, que seja feita a Tua vontade, não a minha. E rege e me governe todos os dias, enquanto eu estiver aqui nesta terra. E que o Teu Evangelho, Senhor, seja amplamente anunciado. Que o Teu Evangelho seja a minha fonte de vida todos os dias. Que a cada dia nós entramos no ar, que a cada dia nós estamos de pé com este propósito. De dizer para as pessoas o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é grande e o quanto que o Senhor é um Pai. Aquele Pai que nos orienta, que nos ajuda. Aquele Pai também que puxa a nossa orelha quando for preciso. Ajuda, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando, aqueles que estão com o coração atribulado. Acalma o coração destas pessoas. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora são 7h02. Como você está aí? Como você está aí no Kauai? Tá tudo bem por aí? Como é que foi o teu fim de semana? Foi lindo, maravilhoso? Então pronto, graças a Deus, porque a semana começou, meu filho. Então bora pro desafio. Bora pro desafio. Se tiver de chorar, chore. Se tiver de clamar, came. Mas não desafe, viu? Pode ter certeza disso. Tá parecendo mal o nosso final do programa, né? Ah, meu Deus. E vou dizer pra você, viu? Dia 4 de maio a gente começa com De Olho com Você na Rádio Igaraçu. Isso mesmo. E outras novidades eu vou contando pra vocês que vão ficar ligadinhos com a gente. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Você tá ligado aí no nosso deolhocomvocê.blogspot.com? Tá mesmo? Então pronto, você assiste a nossa transmissão lá e você assiste também o programa que já passou, isso mesmo. Terminamos aqui a transmissão, já joga pra lá pro De Olho com Você, que aí se você perder alguma coisa, você fica de olho em tudo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, né? Ontem foi o dia dos povos indígenas, também foi o dia do exército, né? Ninguém falou nada sobre o exército, mas dos índios a gente tem um monte de coisa aqui pra falar. Então agora, bora pro tempo, vamos voltar no tempo. Você acha pra que ano que eu vou, hein? 1657. Pois é, nesse ano, exatamente nessa data, a liberdade de crença, de religião, ela foi concedida aos judeus da cidade colonial neerlandesa, na Nova Amsterdã.
que mais tarde ia se tornar a Nova York, conhecidíssima de todo mundo, após a conquista inglesa. E agora vamos para 1946. A Sociedade das Nações é oficialmente dissolvida. O que é dissolvido, né? Ou seja, terminou. Transferindo a maior parte do seu poderio para a Organização das Nações Unidas, que aí sim a ONU existe até hoje. Você sabe quem está fazendo aniversário hoje? Pois é, ela é muito conhecida no nosso meio evangélico e principalmente ela faz parte aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou falando da cantora Alessandra Samadello. Ela tem uma voz lindíssima. Gente, ela canta e você fecha os olhos e você viaja. Se Lauriette canta bem, eu vou dizer para tu, se tivesse aquela disputinha, e aí, o que é que você acha? Alessandra Samadello ou Lauriette? Eu digo Alessandra Samadello, porque ela tem uma voz incrível. E ela está fazendo aniversário hoje. E você aí do outro lado, quer que eu chame o prefeito para dar os parabéns a tu? Não, precisa não, não é o mesmo dou. Parabéns eu posso dar. Feliz aniversário para você, que o Papai do Céu continue te fazendo feliz, tá? Se você está com algum problema, não te preocupa, entrega para Papai do Céu que ele vai te orientar para tu resolver, viu? Esqueça disso não, tá? Então agora sim, 7 horas e 5 minutos, começamos o nosso De Olho com você, vamos juntos até as 8 horas, 8 e 5, 8 e 10, não pode passar de 8 e 10, não pode. Agora sim, vamos dar uma olhada na nossa previsão do tempo para o Recife. 7 horas e 6 minutos. Antes de trazer a previsão do tempo, tem uma informação aqui importante para você que foi divulgada pela APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Onde é que eu coloquei a associação na cabeça, criatura? Sai dele! Ai, meu Deus, olha só. A semana começa com chuva na região metropolitana do Recife, nas áreas de Mata Sul e Mata Norte. Foi o que publicou na manhã de ontem a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a nossa queridíssima APAC. A informação é de que hoje pode ser um dia de chuvas mais intensas na semana, com possibilidade de qualidade moderada, né? Com um acúmulo de água entre 30 a 50 milímetros em toda a faixa mais próxima do litoral. Como eu já falei para vocês, né? Nós estamos no litoral, viu? Zona da Mata, Norte, Sul, Agreste, Sertão, é tudo lá de lá. Quando você ouvir falar em litoral, é nós aqui. E também aqui, a APAC também prevê chuva para o Grande Recife, Zona da Mata Norte e Mata Sul, da terça-feira até a sexta, com menor intensidade, de fraca a moderada, com acúmulo entre 10 e 30 milímetros. Então aí são as informações repassadas pela APAC e a gente fica de olho aqui, né? Graças a Deus que até o momento a gente está com um sol lindo, maravilhoso, né? Possa ser que essa chuva chegue aí por volta da noite, alguma coisa do tipo. Mas vamos agora sim saber a previsão do tempo, né? Que o COP me abandonou. Mas deixa quieto. Eu vou chamar o prefeito para resolver. Bem, a intensidade dos ventos hoje é de fraco a moderado durante todo o dia. Previsão de muitas nuvens com chuva isolada durante o dia. E também possa ser que à noite aconteça. A umidade máxima do ar está em 95% e a mínima de 65%. A temperatura mínima de hoje está em tendência de equilíbrio de 26 graus. E a máxima de queda para 29 graus. As informações do tempo aí são disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, 7 horas e 8 minutos, vamos às manchetes dos jornais. Sete horas, 9 minutos, vamos aí ao que trazem os jornais de hoje, gente. O JC tá meio pesadinho, né? Eu não vou falar nessa primeira manchete aqui. Infelizmente tivemos aí, não sei nem como é que classifica, né? Tivemos aí 8 crianças que perderam a vida por conta de
uma ação violenta na Louisiana, lá nos Estados Unidos. Aí aqui, nível de desconfiança no STF atinge patamar recorde. Ixi, seu Raul, minha casa, seu Raul. Mudanças no Minha Casa Minha Vida valem esta semana. E aí, será que tu pode entrar no Minha Casa Minha Vida? E aí, falo desse assunto ou não? Vamos falar, vamos mais a gente fala. Trump e Irã aumentam troca de ameaças após violação do cessar-fogo. Indústria e varejo iniciam um ano com crescimento no estado. E por último, indígenas fazem ato e cobram mais direitos. Isso aqui a gente vai falar, né? Eles foram para Brasília para reclamar. E olha, nada daquela brincadeira de dizer assim, ele eu gostar barulho, eu sou curumim aí. Nada disso, meu filho. Você que pensa, viu? Que os índios ainda pensam assim desse jeito. Tu que pensa, tem índio até na Câmara dos Deputados. Tá vendo tu? Então cuidado, viu? Não brinca com os índios, não. Sete horas 10 minutos. Pois é, meus amigos. Estamos de volta, graças a Deus. Não, nossa, meu fim de semana foi corrido, mas valeu a pena. Mas eu digo pra tu, criatura, pensa num fim de semana bom, rapaz. E principalmente domingo. Domingo tem que ir pra igreja, viu? Tem que ir pra igreja. Viu? Te orienta, criatura. Pois é. Tem aqui um negocinho, né? O presidente do TRE faz reunião interna de preparação para as eleições deste ano. Aí diz aqui, Valdez Góes, ele avaliando pesquisas eleitorais, diz que Lula é o grande professor de todos nós. Com certeza, meu filho. Para fazer o certo e para fazer o errado também. E a Dilma, vamos dizer assim, ela é a filosofa de tudo. Quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai ganhar não vai perder, e quem vai bater não vai ganhar. Né? Eu me engasguei comigo mesmo. Vamos saudar a mandioca. Né? Aí também outras manchetes aqui, desenha aqui. Ai, meu Deus do céu. Pensa num caba louco, Jesus. Aeroportos de Araripina, Serra Talhada e Garanhuns recebem investimento de 82 milhões de reais. Governador da Paraíba, eita, esse aqui, meu irmão, tu acha pouco Johnny com Kekel? Aí agora é o governador da Paraíba. Rebate Kekel sobre rivalidade entre o São João de Caruaru e Campina Grande, né? Porque tem essa disputa, para você que está de fora, existe essa disputa entre Caruaru e Campina Grande, lá na Paraíba, sobre quem faz o maior e melhor São João do mundo. Vamos se dizer, né? Quem tem como bancar, é pior que aquela coisa. Quem canta Caruaru vai cantar também lá em Campina Grande. Pronto, o negócio está resolvido. E diz aqui, né, que Anderson Ferreira participa de agenda em Chechel, ao lado de Kekel. Ih, rapaz, vai acontecer o que a gente estava imaginando, criatura. Como é que pode, né? O que mais Kekel quer é, assim, né, não ter a imagem vinculada a pessoal do PL, né? Mas eu não sei, né, criatura? O negócio fica complicado. Mas mas deixe quieto, viu? Então, vamos aí para os nossos baculejos da política, o nosso BBB da política, criatura. Eita! E olha, tem um vereador aqui que está querendo acionar a justiça para suspender os patinetes, menino. Não pode! Não pode! Os pirra estão brincando com patinete, estão jogando patinete fora, jogaram patinete no rio. Mas eu vou falar disso já já. E tem um negocinho aqui, meu gente. Você acredita que tem aí uma operação que está investigando um esquema de rachadinhas e servidores fantasmas na Assembleia Legislativa? Bomba, bomba, bomba! Ok! Eu aumento, mas não invento! Tá aqui no jornal! Será que
Cadê? Menino do céu, eu não vou dizer o nome da criatura não, e também muito menos. Simplesmente um cara que trabalhava no gabinete de uma deputada. Ok, ok. Veja. Pois é, menino. A deputada que saiu do PSB, foi pro PP, e não sei se vocês lembram, né, que ela estava discursando, estava falando umas coisas lá, né, no plenário, e aí ela caiu, ela estava inclusive com um copo na mão, né, sorte que ela não se machucou, aquela coisa toda. Tá dando para entender quem é a criatura? Eu não quero falar o nome dela. Ela usa o cabelo da cor da Musa. Aliás, Musa não, né? Priscila Senna, né? Acho que Priscila Senna já deixou de usar cabelo vermelho há muitos anos, né? E agora a mulher evoluiu, ela tá em rede nacional, igual a Joelma. Então, a saída dele foi publicada no Diário Oficial, no caso, né? A exoneração dele. E foi publicado no Diário Oficial na sexta-feira. 2 dias depois da operação. O ato foi datado de 15 de abril e assinado pelo presidente da casa, que todo mundo conhece, que é o vovô Gargamel, que ataca as Smurfs. Além disso, outros investigados já haviam sido exonerados de cargos do governo e as demissões também foram publicadas no Diário Oficial, que aí já foi na quinta-feira. Entre eles estão um deputado estadual filiado ao PSB, época dos fatos, né? E tem aqui também um rapaz chamado Léo, né? Vou chamar assim, e ele era secretário executivo de micro e pequenas empresas e fomento de empreendedorismo. Já o outro aqui, Carlinho, vamos chamar assim, né? Atuava como gestor de articulação e implementação, ambos da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo. As duas saídas têm efeito retroativo a 15 de abril, data das buscas e apreensões. Mas não para por aí não, viu? Tem ainda aqui um negocinho de outro deputado também, do mesmo jeito, né? E além desses cabas, foram alvos da operação um moço chamado Rodrigo. Aí tem outro aqui que era um Alquerque, um Carlos e um Natanael. Então, de acordo com a Polícia Civil, os investigados são ou foram agentes públicos que atuavam nos gabinetes entre 2015 e 2024. E exatamente segundo o delegado responsável pelo caso, entre 15 e 19, teria sido estruturada uma organização criminosa com divisão de funções entre núcleo político, operacional e financeiro. Rapaz, como diz a mulher lá na internet, né, na reportagem, estou passada, chocada. Rapaz, para! Tá vendo tu? Lembra, né, que sexta-feira eu falei sobre corrupção, tudo, teve gente que se chateou. Não, mas você não era para ter falado isso, porque isso é muito ofensivo, porque não sei o quê. Neném, às vezes a palavra de Dona Josefa, né, ela incomoda um pouco, mas faz parte do processo. E aí sim, agora vamos saber essa história do vereador que não quer mais patinete rodando na rua. Aí exatamente ele entrou com uma ação, o vereador Paulo Muniz, do PL, contra o município e que teve os primeiros encaminhamentos definidos pela Justiça, que determinou a citação do ente público para a apresentação de defesa e manifestação sobre o pedido de liminar. Exatamente esse documento foi assinado na sexta-feira passada e reconhece a natureza da ação popular e assegura ao autor a isenção de custas judiciais e de ônus de sucumbência, salvo em caso de má-fé, conforme previsto na Constituição Federal. Que danado é isso, Paulo? Vem cá! Né? Ah, tá. Entendi outra coisa aqui no Kawaii. Cheio pra vocês no Kawaii. Fica aí, viu? Até as 8 horas, tá? Combinado? Pode ser? Claro. Tem gente aqui que já acostumou com o de olho com você, né?
gosta, que é fã do De Olho com Você. Obrigado, viu? Obrigado. E diz aqui que é assim, né? O que acontece? Se for comprovado o que o vereador está dizendo, não é má fé. Tá? O processo continua seguindo. Mas se caso aconteça, né, que alguém possa estar dizendo assim, ah não, mas é mentira do parlamentar, é informação equivocada. Não tem nada a ver, os patinetes estão tudo direitinho. Mas aí o que acontece? Essa tutela lá na justiça, ele foi colocado como pedido de urgência. E exatamente o juiz considerou que a medida possui caráter excepcional e optou por ouvir previamente o município antes de qualquer decisão. E aí a gestão municipal tem um prazo de 20 dias para apresentar, né, a sua defesa e exatamente sobre esse pedido de liminar. O Ministério Público foi intimado para acompanhar o processo. Após o cumprimento dos prazos, o caso retorna para nova análise judicial. Bem, na internet, nas redes sociais, o vereador afirmou que a ação tem como foco a circulação dos patinetes. Aqueles patinetes que a gente falou, né? Pois é, que jogaram na maré, que foi achado no lixo, e um monte de coisa aconteceu. E defendeu a suspensão temporária do serviço até a regulamentação pela Prefeitura e pela CTTU. Ele disse que entrou com ação popular contra estes patinetes porque na ação eles pedem ao juiz que tire temporariamente o patinete do Recife até que a prefeitura regularize. E também apontou preocupações com a segurança no uso dos equipamentos. Ele disse aqui, está claro que vai ter acidente fatal. Tem estudos que dizem que cada 100 acidentes, 45 são resultados que atingem a cabeça. Tem o problema de bebida, a gente está vendo menores de idade usando, pessoas sem capacete, além de uma pessoa só é permitido, né? E diz que tem mais de uma pessoa usando. Isso aí, inclusive, já está rolando na internet, né? Que eu vi aí, acho que 2, 3 pessoas no mesmo patinete. E ele ainda criticou a atuação da CTTU e disse que ele está preocupado, né, com o risco de acidentes que pode acontecer com os patinetes. Nada contra o prefeito. Viu, prefeito? Não tem nada contra o senhor não, viu? Tem uma coisa aqui interessante também para a gente saber, é que o Jamildo conversou com os autores do livro sobre Eduardo Campos. Rapaz, até hoje é um mistério, né? Já dizia a dona Milu lá em Tieta, né? Mistério. Mas estou quase berrando, né? Mistério. Agora foi. Ai, Jesus. Aí diz aqui, né, que o jornalista Evaldo Costa... Evaldo Costa, agora que eu me lembrei, ele faz parte do PSB também, isso não mudou, né? E Ítalo Rocha, eles afirmaram que a trajetória política de Eduardo Campos poderia ter mudado o cenário nacional caso não tivesse sido interrompida em 2014. Tu sabe do que eu tô falando, né, criatura? Tu sabe, né, do que eu tô dizendo? Então pronto. Essa afirmação foi feita lá no podcast de Jamildo Melo, ao comentar o conteúdo do livro Eduardo Campos em Histórias, que reúne relatos sobre o ex-governador de Pernambuco. É o pai de Johnny. Segundo Evaldo, Eduardo teria a capacidade de influenciar o campo político de centro no país. Ele drenaria esse centro que equivocadamente se une à extrema-direita. Para ele, o ex-governador poderia atrair esses segmentos para um projeto próprio ou alinhado ao governo federal. Ele também destacou o perfil de articulação de Eduardo Campos. Ele disse que era um político do diálogo e do entendimento. É coisa que a gente não está vendo, né? Isso aqui hoje o pessoal não conversa muito não, né? O negócio é o seguinte, ó, toma esses cargos aqui, vem embora pro meu lado e pronto. Evaldo também citou como exemplo a formação da base política no Estado durante seu governo. Em 2010, pode pesquisar, o Centrão estava dentro do governo. Não por concessões fora do padrão, mas pela capacidade de entregas. Qual político que não quer ficar perto de um governo que tem resultados?
Me engasguei comigo. Durante a entrevista também, eles falaram sobre como receberam as primeiras informações, né, sobre o acidente de Eduardo. Ítalo relatou que as notícias eram desencontradas e apontavam inicialmente para um acidente com um helicóptero. Ele disse que recebeu um telefonema dizendo que tinha caído um helicóptero em Santos e que Eduardo poderia estar lá. E ele diz assim, né, que a apuração evoluiu rapidamente e em poucos minutos já se falava em avião, mas começaram a checar a informação e foi sendo confirmado aos poucos. E disse aqui também que ele buscou contato com profissionais da imprensa, autoridades, para confirmar as informações antes de divulgá-las. Primeiro ele checou, para depois divulgar. E disse assim, a gente foi apurando com cuidado até ter a confirmação completa. Então, Evaldo Costa também fala, né, sobre o que aconteceu. Ele disse que estava na Paraíba quando passou a receber ligações de jornalistas. As pessoas começaram a ligar dizendo que tinha caído um avião em que Eduardo estava. Contou também que tentou contato com o próprio Eduardo e as pessoas próximas sem sucesso inicial. Mas sempre estava caindo na caixa postal. Procurou outra pessoa também da equipe, mas não teve resposta. Então, eu digo assim para você, né? Eduardo Campos, ele foi um cara que foi neto de Miguel Arraes. E aquela coisa, né? Eu já falei aqui sobre ele e acho que não preciso nem repetir. Eduardo era um exemplo a nível de juntar as pessoas. Não é só o juntar, e sim colocar as pessoas com ele. Não é aquela situação de dizer assim, ó, toma esses cargos aí e pronto. Como eu já falei aqui, que eu me lembro muito daquela cena lá do debate, quando ele chamou um moço chamado Sérgio Xavier e ele disse, prometeu e cumpriu. Ele disse que ganharia as eleições e que o Sérgio Xavier seria secretário de Meio Ambiente. E aconteceu. E aí? Mas, vamos voltar agora para a Terra, né? Porque Eduardo está descansando agora, né? Em algum lugar da eternidade. E Kekel respondeu na sexta-feira às críticas feitas por quem? Johnny, não foi Marília Monjaro, foi por Johnny. Johnny continua insistindo em atacar a mulher. Mas, pelo amor de Deus. Eu quero ver quando ela estiver virada no giraia, que pegar ela a espada e disser, não te perdoo. Ô, rapaz. É isso que é o virado no giraia, viu? Isso eu posso garantir. Inclusive, Jiraya está passando na Pluto TV. Terminou o Jaspion, agora é Jiraya. Então não tem desculpa de dizer assim, eu não sei nem quem é esse Jiraya. Eu não sou do tempo do Jiraya. Eu sei, tô ligado. Tu assistia a Xuxa e não sabia. Então, né, agora a provocação não é sobre as estradas, né? Porque ele já viu que rendeu esse negócio da estrada. Todo mundo fez um vídeo falando da estrada, aí fizeram um vídeo do Hospital da Criança, porque fizeram um monte de coisa. Gente, eu tô gostando desse negócio. Tô gostando. Então, agora, o jogo de interesse de Johnny se fala em relação à concessão da Compesa. Durante a agenda em Palmares, Kekel afirmou que a parceria com a iniciativa privada é importante para viabilizar investimentos estimados em mais de 30 bilhões de reais na área de abastecimento de água e saneamento. Ela também afirmou que o modelo busca acelerar obras e aumentar a cobertura dos serviços dos municípios pernambucanos. Aí, se Johnny fala sobre a Compesa, aí o que acontece? Será que a gente precisa lembrar que 4 parques da cidade foram entregues à iniciativa privada? Que agora você paga estacionamento para deixar teu carro lá no Parque da Jaqueira, lá no Parque de Apipucos, no Parque Dona Lindu. Pois é, rapaz. Aí eu vou dizer pra tu, criatura. Não adianta tu ter telhado de vidro e jogar pedra em quem tem telhado igual, porque não adianta. Não adianta. Porque o bom hoje da internet é que assim, né? A gente consegue descobrir os podres do outro rapidinho. Assim, ó. Quando você pensar,
Já tá lá o vídeo pronto. Ah, fulano disse isso, foi? Ah, não, peraí que eu tenho que rebater, não vou deixar isso barato não, mas menino, mas tá... Ah, meu filho, tu que pensa, criatura. Eu tô amando essa velocidade ultra supersônica da internet, cara. E ela também mencionou que os estudos para concessão foram iniciados antes da sua gestão e envolveram o Banco do Nordeste, né? Aliás, o BNDES, que já tinha começado os estudos antes do governo, mas não tiveram a coragem de fazer, e ela teve, né? Assim ela está dizendo. Ela foi desenhada pelo governo de Pernambuco, pelo presidente Lula e o Ministério da Casa Civil. Em outro momento, ela também afirmou que o debate não deve ser condicionado à disputa política. Os pernambucanos não podem esperar mais briga política, né? Já basta lá na Assembleia, né? Pelo amor de Deus. E diz aqui que Johnny tem defendido a revisão do projeto caso seja eleito governador. Ele aponta inconsistências em dados utilizados no processo, especialmente em municípios que, segundo ele, aparecem como atendidos por serviço de saneamento, quando não tem cobertura efetiva. E ele também afirmou que as distorções podem impactar o valor das tarifas a serem cobradas. Rapaz. Um negocinho aqui, né? Que inclusive ele disse assim: não, porque ela não é boa de contrato. Em 3 meses está tudo pronto. A gente já tem que ter uma agilidade. Aí depois chega um cara, faz o vídeo e diz assim: o hospital da criança demorou 2 anos para sair. Eu gosto disso, né? Quem é que não gosta de um BOzinho, né? Eu amo um BOzinho. Não sendo comigo, tá tudo certo. Viu? Mas essas coisinhas assim, meu amor. Ai, meu Deus. Pense no deleite. Pois é, e assim nós fechamos o nosso BBB da política de hoje. Agora são 7 horas e 31 minutos. Vamos dar uma girada na cidade porque nós estamos precisando saber das coisas. Eu vou dizer para você: meu filho, você vai ver coisa. E aí eu disse: é mentira de Dindinha. É mentira de Dindinha. Eu tô vendo tudo. Tá vendo? E eu estou vendo tudo com você. Por isso que o nome do programa... Ah, tá. Olha pra isso, rapaz. Botou... tá. Entendi o recado. Tá vendo? Botaram um negocinho ali que eu não vou nem dizer o que foi. Pois é, meus amores. Minha gente querida, que eu amo de paixão. Vamos seguindo, né? Porque, aliás... aí eu trocar de BG? Não. O BG da cidade continua, criatura. Pois é, menino. Não vou falar muito sobre indústria, porque a gente já falou sobre esse assunto, indústria, varejo, nós já falamos da história. Mas vamos saber aqui, como eu prometi para vocês na sexta-feira, que eu ia falar hoje, que amanhã é feriado, amanhã é dia do meu tataravô, é uma homenagem póstuma ao meu tataravô, Joaquim José da Silva Xavier. Respeito Xavier, viu? Xavier quando quer, sai de junto dele. Então vamos saber aqui o que é que abre, o que é que fecha, principalmente amanhã. E exatamente aqui o prefeito Vitor Marques decretou ponto facultativo para hoje. E logicamente também amanhã não vai ter nada em relação a serviços públicos do município. E com certeza também a nível de estado. Além dessa pausa em alguns estabelecimentos, a gestão municipal preparou atividades para a população. As ciclovias estarão disponíveis, no caso, na terça-feira. Né? Que aqui a notícia está falando sobre ontem, né? Ontem foi outra história. E a programação do Olha Recife vai de 18 a 24, com inscrições devendo ser feitas pelo site do programa. Aí amanhã, o Passo do Frevo vai contar com 4 opções de horários de visitação. 10h30, 11h30, 2h30 e 3h30 da tarde. Aí diz aqui, né, que a prefeitura ela apenas vai garantir o funcionamento básico, inclusive, né, de serviços essenciais como as policlínicas e outros serviços importantes. Certo? As maternidades. Se preocupe não, moleque. Se preocupa não. Se tu tiver que ter teu filho, se teu menino passar mal, der uma dor de barriga ou dar uma torção aí,
As policlínicas tá tudo aberta. Não te preocupa, moleque. E diz aqui, né, o Centro de Vigilância Animal vai também, deixa eu ver aqui, terá plantão de atendimento nas emergências. E os mercados e feiras. Mercados públicos funcionam das 6 às 18 horas hoje. E amanhã, feriado, vai ser só de 6 a 1 da tarde. E diz aqui o que, meu Deus do céu? Alguns outros serviços vão estar interrompidos. Então, você já está sabendo aí como é que vai funcionar as coisas hoje e amanhã. Prefeitura e Estado, só serviço essencial, importante, mas outras coisas vão estar de portas fechadas, né? Quem diria que ia ter um imprensado em plena segunda-feira? Mas, rapaz, quem diria, hein? Pois é. Graças a Deus. Aí depois vai dizer assim, tá vendo como o prefeito é bom? Ah, o prefeito é bom demais, menino. Eita, o homem aí, ó, deu 2 dias de folga pra tu, menino. Tu quer mal o quê? Mas aí, é importante aqui você também saber como é que tá o comércio, né? Eu só falei de prefeitura. Mas vamos saber do comércio. O que é que abre e o que fecha, né? Os horários, tudo direitinho. Tu quer ir lá no shopping, né? Vai para aproveitar para ver o cinema. Aí vai lanchar na praça de alimentação. Vamos saber então? Né? Claro, vamos saber. Vejam só. A abertura de lojas no centro do Recife, né, e nas comunidades vai ser facultativa, segundo a Câmara de Dirigentes do Oeste. Tem aí o Black Red Magalu com desconto de até 70%. Oi, para. Dias 20. Para. Pronto. É propaganda, entendeu? Aí é logo aqueles vídeos. E eu tenho que deixar o volume aberto aqui porque me serve o nosso BGzinho, tá? Então deixa eu esperar aqui, né, a propaganda passar. E aí a gente fala aqui do negócio. Ai, Jesus. Será que já foi? De novo, mulher. Oh, meu Deus do céu. Ainda tem 5 segundos. Não pode sair da tela, não. Vixe. Cadê, homem? É o resultado de ler jornal de graça. Tá vendo? No dia que eu tiver patrocinador, eu leio o conteúdo sem precisar dessas humilhações. Pronto. Aí diz aqui, ó. A abertura do comércio no centro do Recife e nos bairros, ela vai ser facultativa. Ou seja, o que é facultativo? Tanto faz. Então aí se você quer ir numa loja, você aproveita e vai lá no Instagram dela, que ela vai dizer que vai estar aberta amanhã. Tá me entendendo? Pronto. Porque aí tá liberado. Tanto faz como tanto fez. Então aqui em relação ao comércio, o comércio vai estar de maneira facultativa, como eu acabei de falar. Cada lojista decide se abre ou não sua loja. A Ceasa, ela vai ter funcionamento normal hoje e também no feriado. A abertura também contempla o Reciclor, programa da Ceasa voltado ao apoio de comerciantes de produção de flores. Os shoppings, a grande maioria vai abrir aqui do meio-dia às 9 da noite. O Shopping Boa Vista fica aberto das 10 às 7. E também aqui o Shopping de Afogados das 9 às 6 da tarde. Certo? Isso tudo amanhã, os shoppings. Já em Olinda, o pátio também, do mesmo jeito, de meio-dia às 9 da noite. Paulista Northway também, meio-dia às 9 da noite. Camará também. O Shopping Guararapes, né, ele vai ter um horário estendido até às 10 da noite. De 9 às 10 da noite. 9 da manhã às 10. Costa Dourada, do mesmo jeito. O Shopping de Igaraçu, de meio-dia às 8 da noite. E o shopping lá, o Outlet, das 9 da manhã às 9 da noite. Em relação aos bancos, lembrando que o feriado do meu tataravô, Tiradentes, ele é um feriado a nível nacional. Então, quando é feriado nacional, as agências bancárias não abrem. Afinal de contas, né, hoje tudo se resolve de banco com aplicativo. Então, para que tu ir na agência? Só se for para mudar lá teu cadastro, atualizar, para tu não ter mais problema. E tem uma coisa, viu? Se você tem algum vencimento, documento vencendo amanhã, o que é que acontece? Você vai ter a validade estendida para a quarta-feira. Então, o que você pagaria no dia 21 vai ser compensado no dia 22. Sabia disso? E outra coisa também que é bom você saber,
que se acontece no fim de semana, o vencimento de cartão, de alguma coisa que você vai pagar, aí você pode pagar na segunda-feira. Aí o seu banco pode fazer o quê, né? Você faz o pagamento, só que ele vai sair agendado. Aí exatamente vai sair no dia seguinte, no primeiro dia útil seguinte. Sabia dessa? Não, né? Claro, você está sabendo aqui comigo, rapaz. Claro, lógico e evidente, tá? Então pronto, aqui nós falamos sobre praticamente o que é que vai acontecer amanhã. Já antecipei, né? E outra coisa, amanhã tem programa, né? Porque amanhã é feriado que eu vou descansar, porque teve um dia que eu não fiz programa, então você vai saber aí das coisas comigo, viu? É, sim, eu vou chorar meu tio junto, meu tataravô junto com vocês. E aqui, gente, o Recife anuncia prorrogação de inscrições para 260 bolsas gratuitas do ProUni e Protec. Agora são 7h40. E diz aqui, a Prefeitura do Recife prorrogou o período de inscrições para o ProUni Recife e o Protec Municipal, ampliando o prazo para participação até o dia 30 de abril. Conforme a Secretaria de Educação, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do Portal da Educação do Recife. Não sei por que não disseram que era no Conecta Recife. Não sei por quê. Ao todo, estão sendo ofertadas 260 bolsas integrais distribuídas entre cursos, licenciaturas e formações técnicas. No Protec Recife, tem cursos técnicos em áreas estratégicas como enfermagem, análises clínicas, edificações, saneamento, cibersegurança e banco de dados. Aí já o ProUni Recife tem bolsas integrais para os cursos de licenciatura em pedagogia. Olha que coisa boa. Se tu quer ser professor, então aproveita isso aqui. Ofertada em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco, contribuindo diretamente para a formação de novos professores e também para fortalecer a educação pública na cidade. E aí a seleção ela leva em consideração o desempenho dos candidatos no Enem. Então, se você fez o Enem, aproveita a oportunidade para jogar a tua nota lá. Podendo participar estudantes residentes no Recife, egressos da rede pública que tenham realizado o Enem entre 2021 e 2025. Então pronto, né? Você já sabe. Bota lá na busca do site da educação lá do Recife e você tem maiores informações mais detalhadas e você vai ficar de olho aí o que é que pode acontecer por lá. Aproveita para fazer isso que vai valer a pena, tá? Então agora, deixem-me ver aqui, 7h42, menino, pelo amor de Deus, olha, cada coisa que acontece aqui na nossa cidade que eu fico de boca aberta, sinceramente, viu? E olha que tem um monte de concursos públicos aí que tem, sua grande maioria, quase 5 mil vagas e salários acima de 35 mil reais. Coisa boa, né, criatura? Eita, levei, menino do céu. Pense numa coisa boa é fazer concurso, né? Pois é. E tem um monte aqui de pelo menos tem 2 acidentes aqui. Eu não vou estar falando aqui, não vou repercutir, infelizmente, que não dá. E tem uma coisinha aqui, vamos ver, inclusive tem a exposição de chaves, né? Pois é, rapaz, nossa, meu Deus do céu, eu não sabia desse aqui não. Rapaz, eu não sei se vocês lembram do que aconteceu lá em Olinda, né? Um prédio desabou. E tinha um senhorzinho lá dentro dos escombros. Infelizmente ele não resistiu. O senhor José Galdino da Silva, de 72 anos. Na própria sexta-feira já foi confirmado que ele foi embora. E exatamente, né, ele foi resgatado na quinta, mas aí realmente ele não resistiu e foi confirmado na sexta pelo Hospital da Restauração. Conforme apurou a reportagem da Folha de Pernambuco, ele prestava serviço de forma autônoma no terreno, como capinagem, plantio, poda, entre outros. Por esses motivos, ele passou a morar no imóvel, né? E mesmo sem ser informado da interdição pelo proprietário do local. E a Defesa Civil, inclusive eu vi isso num vídeo da TV Tribuna,
E a Defesa Civil deixou todo mundo ciente de que o negócio estava interditado. Mas, fazer o quê, né? Aí a Prefeitura de Olinda informou que o idoso havia sofrido escoriações leves, mas o desabamento, após o desabamento, agora sim, foi encaminhado à unidade de saúde e questionada, né, sobre essa questão do senhor. Aqui também diz que a gestão municipal informa que disponibilizou auxílio funeral para que ele possa, né, ter aí todos os trâmites normais, né, como se diz. E também aguarda retorno quanto à aceitação do suporte oferecido em relação aos familiares dele. E questionada, a gestão esclarece que repassou a informação porque este estado de saúde foi apontado em um primeiro laudo, depois que foi atualizado. Então, é uma pena, né? A gente vê aí o que aconteceu e a gente espera, né, que, infelizmente, tem coisas e coisas que acontecem que o pessoal é avisado, que o pessoal é como se diz assim, a gente já sabe, não, acho que nada vai cair não. O resultado lá do Recife Antigo, lembra do Recife Antigo? Que por pouco seriam 4, mas foi 2. E olha que eles foram notificados que era para sair de lá, viu? Eu já falei isso aqui para vocês, né? A Defesa Civil teve um trabalho só misericórdia para resolver esse negócio. E você acredita que teve alguns pescadores aqui que ficaram à deriva, sabe aonde, criatura? Lá em Pojuca. Imagina tu, que negócio é esse? E exatamente aqui o caso aconteceu, né? 3 pecadores não, né? Foi, volta, pescadores. 3 pescadores ficaram à deriva em alto mar após serem arrastados por uma corrente marítima na praia do Pupi, que fica lá em Pojuca. O caso aconteceu na quarta-feira. Segundo a prefeitura, os pescadores foram encontrados 4 quilômetros na costa. Ou seja, já numa situação bem distante. O resgate foi conduzido pelo Serviço de Salvamento Marítimo de Pojuca. E a prefeitura repassou imagens do momento em que mostra que foi preciso usar 2 embarcações para fazer esse salvamento. E o guarda-vidas, né, faz um alerta em relação aos pescadores na área da praia, que é conhecido por correntes fortes. E diz aqui, todos que forem pescar naquela parte do mar, exatamente onde é mar aberto, que se chama Boca da Barra, tem que ter muito cuidado, porque a corrente é forte, principalmente quando a maré está baixando, porque ela joga para o mar aberto. Então, aconselha que não pesquem nessa área. E diz aqui, né? Quando for pescar, pesque no mar abrigado, não no mar aberto, porque aí é mais perigoso. E pode haver um momento certo de ter um resgate ou não, né? E, infelizmente, perder a vida. E ele diz aqui que foram feitas todas as ações possíveis. Então, fica de olho, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que eu acho incrível, que gosta de desafiar a natureza. Aí fica naquela, não, eu quero saber não, comigo não vai acontecer nada não. Principalmente nós bombeiros, né? A gente avisa o povo de fulano, não vá pra ali, moço, não faça isso, moço, é aqui. E eu quero saber, tu não manda em mim não, filho de uma cana, lá vai. Aí o resultado, né? Acontecem essas coisas, viu? Então, fique de olho, tome cuidado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem essas historinhas de ficar achando que nunca vai acontecer com você. Porque você não manda no mar. Como eu disse, o mar ninguém pode mexer. Ali estão os peixes, toda a natureza, né? A cadeia produtiva marinha. Mas a gente é homem enxerido, ser humano é enxerido e quer se meter onde não é seu lugar. Mas o resultado é esse. E tem uma coisinha aqui, gente, que é interessante a gente falar. Meu Deus. É aquelas historinhas de pensão alimentícia. Prefiro não comentar. Não, eu vou comentar. Ah, meu pai do céu. E aí, misericórdia, cadê?
Não, eu não tenho interesse. Pelo amor de Deus, saia daqui, por favor. Eu não quero saber disso. Quem mandou tu abrir isso? Eu não quero isso aqui. Pronto. Você acredita que as buscas por como declarar pensão alimentícia cresceram 85%? Um indicador claro de que o imposto de renda continua sendo para o contribuinte brasileiro um processo bem complicado e uma fonte recorrente de estresse. Pior que é, viu? Eu declarei imposto de renda uma vez e olhe que você tem que se virar nos 30, não pode se perder, não pode errar, porque senão você paga a multa depois. Viu? Então tem que tomar cuidado. Os dados são da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil, e diz que a informação revela mais do que uma dúvida, porque afinal elas são várias. E expõe exatamente a fragilidade de um sistema que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda exige conhecimento técnico para o cumprimento das obrigações. E é nesse contexto que o Ministério da Fazenda defende que uma mudança estrutural no modelo da declaração aconteça. A proposta é caminhar para um sistema totalmente automatizado, no qual o contribuinte deixe de preencher informações e passe apenas a validá-las, com base em dados já enviados por empresas, bancos e prestadoras de serviço. É uma coisa tipo, vamos dizer assim, né? Tudo que você faz, o teu CPF está lá dentro. O sistema da Receita, né, tá os bancos, tudo que você imaginar, teu CPF está lá dentro. Então, ele vai fazer um cruzamento de dados para exatamente estar ali tudo detalhado. Aí você não precisa junta comprovante, junta nota, junta não sei o que, não, porque está tudo lá no sistema da Receita Federal. Então diz aqui, né, que algo que já deveria estar em uso, porque o Brasil é um dos países com um dos maiores índices de digitalização no serviço público. Pois é, né? Então aí, você já sabe, né? Tome cuidado. Você que tem problema aí, inventou de ter menino, mas não quer criar, e vira, não digo nada a tu. Então aí agora a gente fecha o nosso noticiário da cidade, né? Acabamos falando sobre uma coisa que era a nível nacional, não tinha essa noção, mas vamos embora então falar sobre o Brasil, né? Porque o tempo ruge, a Sapucaí é grande, sabia dessa? 7 horas e 52 minutos e agora sim eu posso falar. Eita, olha a agilidade do site, menino. Eita, lele. Pois é, né? Vamos começar o nosso noticiário citando aí a informação sobre os nossos amantíssimos índios. Que hoje é aquela história, meu filho. Índio não é mais aquele índio daquele tempo. Índio quer apito. Não, índio não quer apito. Índio quer suas terras de volta. A índio vai virar deputado, vai pro Senado, vai pressionar presidente. Vai pensando que é assim ainda, viu? Nada, meu filho, os índios evoluíram e muito. E aqui, né, exatamente ontem, como eu disse para vocês, ontem foi o Dia do Exército, e ninguém falou sobre homenagem, nada sobre o Dia do Exército, né? Eu achei estranho. Mas como você diz, né? A realidade de hoje, polícia, forças armadas, quanto menos falar, melhor, né? Você tá entendendo o que eu tô dizendo. Quer que eu desenhe? Não, né? Pelo amor de Deus, isso aqui eu não preciso desenhar. E as organizações indígenas, né, fizeram aí manifestações desse domingo, exatamente no dia que se comemora, não é mais Dia do Índio, viu? É Dia dos Povos Indígenas, pedindo demarcação de suas terras. A articulação dos povos indígenas do Brasil destacou que a demarcação é uma reparação histórica e que territórios são importantes para a vida dessa população. E exatamente também aqui se fala em relação à violência a qual os povos indígenas passam e a exploração ilegal dos territórios. A BIP é a organizadora do acampamento Terra Livre, em Brasília. É considerado a maior e mais importante mobilização dos índios no Brasil. O evento aconteceu no início de abril e reuniu representantes de grande parte dos 391 povos indígenas.
E tem uma coisa, né? Sempre vai existir isso. Os indígenas, eles já estavam aqui no Brasil quando Cabral foi inventar de fazer outras coisas, aí deu uma paradinha aqui. Né? Você sabe que eu já falei aqui no nosso momento da história, né? A nossa viagem no tempo, que não era a intenção de Cabral descobrir o Brasil. Né? E daí, o que aconteceu? Chegou aqui, viu os índios todinho, quer que tu quer aqui, enxerido? Não pode. Aí se o índio fosse Bolsonaro, dizia o quê? Não pode nessa porra, é aqui! Aqui quem manda é eu sou índio! Ó! Né? Se o índio fosse Bolsonaro, ele dizia isso. Se fosse Lula, companheiro, o que é que você quer, companheiro? A terra é minha, tu não se mete. Deixa a Janja resolver, Janja vem cá. Né? Aí Janja vai cozinhar uma paca lá pro pessoal para ETT e mandar eles embora. Ai meu Deus. Tinha que ser eu. Tinha que ser eu fazer uma coisa dessa. Então, exatamente existe, né, a ABIP, a Associação dos Povos Indígenas, para debater a defesa dos territórios e denunciar essas violações dos direitos. E a coordenação das organizações indígenas da Amazônia pediu também a proteção e demarcação dos territórios. Inclusive tem pessoal lá indígena lá no Congresso Nacional e diz que a destruição das áreas causa um impacto diretamente no equilíbrio da Amazônia brasileira. Aí, né, ajudando para que aconteça as secas, as queimadas e a degradação do meio ambiente. E aí vamos lá para o negócio que é o seguinte. A Anistia Internacional disse que os povos indígenas protegem cerca de 80% da biodiversidade e, segundo a Organização das Nações Unidas, a resposta para a crise do presente já existe e ela vem de quem sempre esteve aqui. Defender os direitos dos povos indígenas é defender os direitos humanos, isso aí com certeza. Aí você já ouviu falar na FUNAI, né? Tu lembra da FUNAI? Que quer dizer que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ela defendeu a valorização e o reconhecimento da população. Os povos indígenas estão presentes em diversos espaços, assim como na FUNAI, seja diante das ações de política indigenista, seja na gestão da autarquia. Com essa gestão indígena, avançamos na demarcação e na proteção dos territórios, além do fortalecimento dos direitos e na autonomia da gestão das terras. Então, foi acrescentado aí nas redes sociais da FUNAI. Aí eu vou dizer pra tu, né? Eu fico pensando agora, cá com os meus botões, já dizia Roberto Carlos, se exatamente os índios foram falar, né, protestar contra essa questão de demarcação de terra, então o negócio não tá muito bom, né? Mas vamos acompanhar sempre, né, as notícias sobre os povos indígenas, porque eles merecem todo o nosso respeito. Você sabia que existe um projeto de lei que diz que é preciso ter aí uma faculdade específica para os índios? Não sabia não, né? Vamos aproveitar aqui, ó. O projeto de lei número 6132 de 2025, de autoria do Poder Executivo, cria a Universidade Federal Indígena, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em fevereiro, né? Assim que os deputados assumiram. E também seguiu para análise no Senado. E exatamente de acordo com a relatora da PL, né, a deputada federal Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, a nova universidade propõe um modelo de conhecimento alinhado aos desafios contemporâneos do Brasil, como a garantia de justiça climática e proteção dos biomas. Também a sustentabilidade dos territórios, valorização das línguas indígenas, ou seja, né, da cultura indígena e da produção científica, e também é intercultural. Pois é, rapaz, é uma boa, né? Que os índios, eles merecem, né, essa faculdade, essa universidade, né? Porque o índio tem muita história boa. Muita história boa. E, gente, aqui, entrando na história... Eita, rapaz, esqueci dessa notícia aqui, ó, que uma cobra apareceu na Praia de Piedade. Meu Deus do céu, mas não foi lá, aqueles cabas lá do Paiva não, viu? Não foi não. Não foi esses cabas. E
Também tem aqui, né, uma outra manchete que diz que a Polícia Rodoviária Federal apreende quase 300 metros quadrados de madeira ilegal durante a operação ambiental aqui no estado. Com certeza isso foi no interior. E vamos dar uma olhadinha aqui na notícia internacional, né? Que, como sempre, meu Deus do céu, tá esse negócio dessa tensão. Como eu disse para vocês, eu não vou falar, né, sobre essa situação que aconteceu das 8 crianças. Como eu disse, né, eu não quero repercutir isso. Não tenho cabeça, não tenho coração para isso. E diz aqui que o Irã promete responder em breve ao que Trump está fazendo, né? Exatamente aí aconteceu um ataque e apreensão de um cargueiro pelos Estados Unidos. A tensão entre os dois países continua e aumenta após essa apreensão do navio iraniano e ameaça a retaliação militar. Aí já Trump diz aqui que ele enviou uma delegação ao Paquistão para diálogo com o Irã, que segue sem confirmar presença. Aí sabe o que o presidente Lula está falando? Que diz aqui, ó, a guerra do Irã é maluquice e o Brasil é pouco afetado pela alta do petróleo. Presidente Lula, pelo amor de Deus, não se meta nesse negócio não, porque senão vai sobrar aqui pro Brasil, presidente. Pela misericórdia, pelo amor que o senhor tem a Janja. Não faça mais não, presidente. Fique na sua, não fale não. Faça como Copélia, prefiro não comentar. Não, acabou. Pois é. Então, já tivemos aí um monte de informações. Agora são 8 horas em ponto. E agora a gente vira para o esporte, né? O que aconteceu nesse fim de semana no nosso futebol e nas outras modalidades. Né? Infelizmente também tivemos a notícia aí da morte do... Aliás, da morte não, né? Da passagem, né? Eu gosto de falar essa palavra, eu acho bonita. Da passagem do Oscar Schmidt. E também a homenagem, né? Foi feita pelo Tadeu. Nada mais além que muito merecida, né? Uma homenagem de irmão para irmão. Que quem sabe um dia eu recebo uma homenagem dessa aí da minha irmã, né? Não sei. Oito horas, 1 minuto, vamos aí dar uma olhadinha nos esportes. Gente, quanta coisa acontecendo, hein? Eita, lelê. Eu achei interessante isso aqui, né? Brasileira de 13 anos garante vaga na chave principal de Roland Garros Júnior. Tá explicado agora. Guilherme dos Anjos cobra eficiência após derrota do Náutico em casa. No Santa Cruz, Claudinei fica na bronca por oscilação do Santa em derrota na Série C. A competição não permite. O Sport, Márcio Goiano vê necessidade de melhora ofensiva para conquistar a primeira vitória em casa. E aqui na Série D, o Maguari e o Central vencem no Grupo B, aliás, no Grupo 8 da Série D. Então aí o nosso resuminho dos esportes, do futebol. E você sabe, né? Daqui a pouco vem a Copa do Mundo, aí a gente vai dar uma olhadinha também na Copa, pode ter certeza disso. Então agora, 8 horas e 2 minutos. Bora pensar um pouco? Pois é, terminamos o noticiário, mas o programa ainda não terminou. Oito horas e 3 minutos. Hoje eu quero pensar com vocês em uma passagem que está lá do meu queridíssimo. Eu amo esse cara, velho. Depois de Jesus, é o segundo cara que eu amo. Esse, o apóstolo Paulo. Ele disse na sua carta aos Romanos uma frase que eu quero destacar aqui para vocês, que está lá no capítulo 1 e no versículo 16, que diz assim, vou dizer só a primeira parte. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vou repetir. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Recentemente aí, a atriz Luana Piovani, né, abriu a boca para dizer que crente é uma das piores criaturas da face da terra. Em parte eu dou razão, porque infelizmente existem pessoas que se vangloriam do Evangelho,
Existem pessoas que acham que o evangelho é que tem que servir a elas. Existem pessoas que se esquecem de praticar o carisma, a empatia, o ouvir o outro, o ajudar o outro, abraçar o outro, acolher. Como eu tomei uma decisão na minha vida, que eu estou voltando para a Igreja Batista onde eu nasci para Cristo, e estou me sentindo muito bem. Eu revejo a minha história na fé, e digo para a dona Luana Piovani que realmente existem essas pessoas. Infelizmente, existem muitas pessoas, que estão travestidas de crente, que não perde o culto do domingo, que está lá todo dia no ciclo de oração. Mas quando chega em casa, ou quando está no ambiente de trabalho, nossa, é a pior das criaturas. Eu chamo aquela irmã falseando, aquilo nunca foi crente, criatura. A mulher só vive gritando com os outros, faltando com respeito. Então, é aquela coisa. A Luana Piovani se referiu a pessoas desse tipo. E eu vou dizer para você, quando Paulo fala que não tem vergonha do Evangelho, isso quer dizer que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Você gosta de comer comida insossa? Nossa, misericórdia, né? Não tem gosto de quase nada. Mas nós somos o sal que faz a diferença. E às vezes tem pessoas que acham que a gente, como crente, tem que ser aquela pessoa boba, bestalhada, que leva tudo na boa, que diz assim, não, eu vou perdoar fulano, né? Porque Jesus disse que tem que perdoar 490 vezes. Saiba ser crente. Sabe como é que funciona ser crente? Eu acho muito bonito quando eu trabalho, né, quando eu faço algum serviço e tenho a oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus, e às vezes as pessoas chegam e dizem assim, nossa, eu não sabia. Dá para ver em você uma luz. Dá para ver em você coisas diferentes. Eu fico tão feliz quando eu escuto isso, porque é a minha, vamos dizer assim, a minha meta de vida. É realmente passar para as pessoas a luz de Cristo. Como eu já disse, não somos perfeitos, não quero ser perfeito, mas eu faço questão de ser uma criatura que transmite essa luz de Cristo. Então é isso que eu quis dizer aqui, quando eu leio esse versículo do apóstolo Paulo falando lá para Roma. Roma, tu sabe onde é Roma, né? E tem lá a Itália, tem lá a cidade, né, do Papa, aquela coisa toda. Então, seja luz. Não tenha vergonha de falar do Evangelho de Jesus. Não tenha vergonha de dizer que você tem uma vida com Jesus. Que Jesus é o seu parceirão, é o seu amigão. É aquele que governa a sua vida. É aquele que, cronometra todos os teus passos. Tem tudo aqui na palma da mão dele. Então, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Porque tem muitos artistas, tem muitas personalidades que não se envergonham de dizer a religião que eles seguem. E eu vou dizer para você, para fechar nosso encontro de hoje. Jesus não é religião. Papai do Céu não é religião. O Espírito Santo também não é religião. Eles são pessoas santas, puras, que estão acima de nós. A igreja só serve como um posto de gasolina. Onde é que você abastece seu carro? No posto de gasolina. Onde é que você vai para a academia e você precisa de quem? Do personal trainer, que ele vai te ajudar a fazer todos os exercícios numa boa. Então a mesma coisa é a igreja. A igreja nunca deve ser exaltada acima de Deus. Entendeu, né? Então, faça como Paulo. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. 8h08. Meus amigos, obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade, obrigado você que acompanhou a gente no De Olho com Você, blogspot.com. Obrigado você que nos acompanhou na Rádio Vitória nesta hora de almoço
né? Bem digesta, viu? Bem digesta. E a gente se encontra amanhã, a permissão do Papai do Céu. 7 horas da manhã ao vivo, meio-dia na Rádio Vitória, e em breve a gente vai estar falando para a cidade mais antiga de Pernambuco, que é Igaraçu. Meu cheiro no teu coração, hashtag viva a nossa amizade e até amanhã.